Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do De Dono para Dono, podcast da Audas, onde a gente sempre traz empreendedores com histórias super legais aqui para dividir com a gente, dividir um pouco do lado A do empreendedorismo, que é aquele que a gente conta, e o lado B, que é o que a gente não necessariamente conta, mas a gente lembra, né? E eu tô aqui hoje com dois convidados, com o Semi Aroni Júnior e com o Carlos Henrique Mencassi. Então, pessoal, em primeiro lugar, obrigado pelo carinho, por aceitarem, né, o nosso convite para virem aqui. Eles são fundadores do NUB, que é o Núcleo Brasileiro de Estágios, que já tem mais de 25 anos aí no mercado. Eu vou fazer a intro rapidamente deles e já passar a bola para que eles possam se apresentar e dar oi para a gente. Então, o Semi tem uma formação incluindo bacharelado em Engenharia Elétrica e Eletrônica pela Escola de Engenharia Mauá, MBA em Vendas e pela ESPM em Empreendedorismo, além de um programa de pós-graduação em Comunicação na USP. E o Carlos é um profissional com engenheiro aeronáutico pelo ITA, MBA em Administração Financeira pela BBS, pós-graduado em Marketing e Vendas pela ESPM, que é onde acho que se conheceram aqui, né? E também participa do programa de extensão em governança pela Fundação Dom Cabral. Pessoal, obrigado pela presença mais uma vez. Já vou aproveitar o gancho. Como é que vocês se conheceram? Como começou o NUB? Foi já a primeira experiência empreendedora ou não? Já deixo o gancho para vocês aí. Foi mais que empreendedora, né? Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar com você. Nós começamos nosso empreendimento no shopping. Né? A gente assistia a aula, né? Então já era uma coisa de coleguismo, assim. Começou como coleguismo, né? Depois da aula, o que você vai fazer, o que você não vai fazer? Vamos tomar um negócio? Vamos lá, pessoal, a classe toda ia embora, só sobrava eu e o Carlos. Aí a gente ficava tomando chopp, ficava falando de foguete, ficava falando de engenharia, ficava falando de... vamos inventar naquela época, em 96, a gente lembra daquela ideia maluca de fazer um negócio igual a Amazon, né? Vamos fazer um marketplace? Era não tinha o conceito de marketplace. Um Nem lugar que vai todo mundo e compra qualquer coisa de qualquer loja lá. A gente vai fazer um negócio desse. Né? Só que a gente não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha... Mas era... Não tinha nem garagem. Depois aquele cara da Amazon tá fazendo isso. Mas é um bom assunto pro shopping. Era assunto para o shopping, né? A gente não tinha garagem para fazer uma startup, né? Porque se tivesse uma garagem, quem sabe a gente colocava algumas coisas no marketplace, né? Como manda aí a regra dos americanos, né? E a gente foi se conhecendo, foi falando, foi conversando. O Carlos estava na indústria do aço, eu na indústria de recursos humanos e a gente buscou, né, se renovar num curso de pós-graduação, não era nem MBA, não existia ainda lá. Foi um ano depois quando a gente se formou, né? Em vendas, era um curso que a gente, como é que eu faço para me especializar para ser o melhor vendedor, para resolver um problema de uma empresa nova, né? A gente tem que vender mais, vender sempre, vender melhor. Então a gente ficava fazendo essas coisas aí, né, depois da aula, né? Era isso que a gente fazia, se tratava a gente tinha um detalhe, né? Ambos trabalhávamos nas empresas dos nossos pais. Tá. Ambas empresas eram familiares. E ambas, assim, já estavam chegando os pais de uma certa idade e não entregavam o poder suficiente para nós, ou tinham, que no meu caso tinha muitos sócios, muitos filhos, uma série de coisas, e também o próprio mercado estava mudando, se consolidando em poucas empresas. Então, assim, a gente falou, vamos vender esse negócio e buscar outra alternativa. Então foi nisso que eu acabei indo buscar. Essa foi a motivação. Eu falei, preciso dar uma caprichada no meu currículo, talvez eu tenha que buscar algum tipo de emprego, né? E eu falei, pelo amor de Deus, ser empregado, né? Assim, depois que você é empresário uma vez na vida, é muito complicado você depois voltar... que é picado por esse bichinho, é ruim trabalhar para os outros. Isso, exatamente. Esse é um conceito de empreendedorismo fortíssimo. Depois que você conseguiu sobreviver bem como empresário uma vez, é difícil você voltar atrás, entendeu? Então tem um lado aí importante. E nisso, então, a gente... Assim, até eu fazia uma brincadeira, eu levantava assim a todo pessoal, vamos tomar um chopp, discutir quem quer montar um negócio, quem quer criar alguma coisa, vamos bater uma ideia assim. Só apareceu ele. Então foi nisso que começou a conversinha. E aí começamos a inventar todo tipo de negócio possível, que é assim, na época estava começando a internet, quer dizer, já tinha internet, mas não tinha da www, não tinha, todas essas coisas eram muito iniciais, né? Todo mundo conectando por modem, então assim, era um outro mundo, outra vida, né? E a gente tinha tudo o que veio por aí de oportunidade, que a gente acabou utilizando, isso no NUB, depois nas outras empresas, quer dizer, a gente acabou pegando toda a onda da digitalização, de todo esse processo que veio forte ao longo desses últimos
20, 30 anos, né? Legal. E como que surgiu a ideia especificamente do Nube? Como que foi cristalizando essa ideia no meio dessas discussões até você falar assim, não, esse aqui é um negócio que vamos seguir por aqui? A minha família já era de recursos humanos. Eu também tenho uma outra formação, que eu fiz 3 anos de administração de recursos humanos. E atendi muitos clientes grandes de recursos humanos, e aí um deles falou para mim, Semi, você pode fazer aqui um negócio de estágio? Eu falei, mas como estágio? Eu não faço isso, a gente faz terceirização, eu não consigo fazer isso. Né? Eu vou fazer de graça para você, e depois você me dá mais serviço no que eu sei fazer. Né? E era uma vaga de engenheiro para trabalhar num banco na área de risco. Falei, bom, engenheiro, né? Fui engenheiro na Mauá, fui presidente do centro acadêmico, né? Liguei para a Lucy. Lucy, eu tô com um problema aqui, eu preciso, né, atender um cliente, fazer um serviço. Como é que eu faço para fazer isso daí? Ela, filho, fica tranquilo. Eu vou te mandar aqui a classe. Você vai pegar então para a área de risco, que é engenheiro de produção, engenheiro mecânico, cai bem no banco. Ela mandou um fax para mim, né? Então você liga para esses meninos aqui, né? E eu liguei para os meninos, né? E falei com eles, olha, banco aqui, parari, parará, fez a entrevista, os meninos passaram, o banco adorou. Falei, que bacana, assim, bacana. Deu 2 semanas, falei, nunca mais vou fazer isso, graças a Deus, né? Que dá muito trabalho fazer isso. Não é fácil, né? Uma coisa que você está acostumado a fazer uma corrida de 100 metros, né? Eu te coloco para colocar uma maratona, você não está preparado para isso. Aí deu 2 semanas, o banco de novo me liga, a moça lá do RH, a pessoa do RH, olha, Semi, você pode fazer de novo isso para mim? Porque as empresas que eu estou acostumado aqui, eu ligo lá, ninguém me atende, eu sou tratada mal. Eu falei, bom, tá bom, eu faço. O que é? É uma área de marketing. Fez todo o processo, ficou feliz, tal. Falei, bom, acabou o negócio e tal, né? Aí não deu mais 2, 3 semanas, me liga uma pessoa da área de tecnologia, uma empresa naquele não tinha celular à época, né? Era os pages, né? O mercado era de paging. Aí a gerente de recursos humanos me ligou, Semi, eu tô pagando para ser mal atendida, não tem no mercado. Você faz estagiário? Eu falei, bom, agora eu faço. Aí a gente comecei a investigar o negócio, entrei na pós-graduação, fizemos lá um planejamento, toda a tese da pós-graduação foi ver o mercado, de inserir o jovem por meio do estágio. Aí eu conheci o Carlos, aí eu mostrei para o Carlos, puxa, Carlos, uma coisa legal, tal, né? E ele estava naquele... Então, assim começou, né, o Nube, mas de fato, eu era muito na área de vendas, né? E a coisa estava ficando demorada, e o Carlos estava num período... Você também casou naquele momento, né, Carlos? Você ficou, né? Aquele ano foi decisivo. Aí ele fala, né? E aí ele fala... Quem quer montar um negócio? Pô, Carlos, eu tô montando um negócio aqui, né? Dá uma olhada no negócio. Daí eu passei pro Carlos, olha, esse daqui tem um mercado e assim, mas não tem estoque, Semi. Porque eu saí num ramo que tinha estoques, né? Então era commodities, aço, né? Aço inoxidável especificamente, e depois eu tinha toda uma questão de capital de giro para você botar aquele estoque no chão e o giro, né? O giro que você conseguia dar na área comercial. Então aquilo lá era o business, assim, se você girou forte, você ganhava dinheiro. Se girou fraco, não ganha. Aí depois você tem os juros no Brasil. Então o momento que você se financiou, então assim, era uma estrutura de negócio muito diferente dos serviços. Sim. Fora a questão tributária, né? Que no Brasil sempre é um cipoal de coisas, não? CBC, MPI, e todas as sonegações dos concorrentes, aí se sonega, que o cara compra por fora, era um inferno, ainda mais naquela época que não tinha, acho que era pior ainda que a sonegação, não sei como é que ficou hoje, porque aí eu falei, bom, área de serviços... Não tem nada disso? Não tem ICM, não tem IPI, que só tranquilo, ISS. Que delícia. Que beleza, não tem estoque. Falei, pô, então é show negócio de bola. bom. E aí você vai vender... E vai vender uma coisa que o cara todo mês ele vira uma venda recorrente. Isso é lindo, né? Agora, vamos analisar custos. E aí começa uma outra novela, entendeu? Sim. Que é quando você fala, pô, a área de serviços, mas associada com tecnologia. Sim. Então, assim, você vai envolver muita gente, muito ser humano, né, para atendimento, porque a área de serviços, normalmente, ela envolve o ser humano. E aí você vai buscar tecnologia para quê? Para usar o ser humano de forma muito eficiente. Sim. E aí sim você consegue fazer o diferencial. Deu uma avançada aqui, mas é mais ou menos esse o momento que eu estava vivendo. Fugir da indústria. Então hoje estão falando assim, vamos reindustrializar o Brasil. Meu amigo, precisa combinar com os chineses agora, não é com os russos. Entendeu? Porque assim, o Brasil teve um processo de desindustrialização e eu estava vivendo isso. Eu estava vivendo um momento onde você tinha uma perda das indústrias muito forte no Brasil. Sim. Entendeu? Isso estava sendo fechado. E então foi a migração para a área de serviços. Legal.
Entendeu? Então esse é um momento da minha vida foi muito importante. E Legal. uma decisão onde você entende a situação, fala assim, eu não vou conseguir montar uma indústria, que era um sonho de moleque. Eu fui fazer engenharia aeronáutica pensando, eu vou ter uma indústria. Eu falei, não, isso nunca vai dar certo aqui. Entendeu? E aí então, quando chegou ele não sabia nada disso, ele estava me apresentando uma coisa que era do mundo dele, a área de Sim. recursos humanos. Aí os serviços, valor recorrente e tal. Eu falei, putz, bacana isso. Negócio, legal isso aí. E já tinha gente atuando nessa área de estágios quando vocês começaram? Não? Já tinha empresas que são de finalidade não lucrativa, mas trabalham como empresas mesmo, né? Sim. Prestam serviço. E essas empresas, a gente viu uma lacuna de que, como tinham poucos players, Sim. então o nível de serviço, o nível de qualidade não era tão bom, né? Por isso você tinha a possibilidade de ganhar mercado, né? Sim. Então já tinha um grande player que já tinha décadas de experiência, e foi aí que a gente pensou e fizemos nossa estratégia, né, de ganhar o mercado pela qualidade, atendendo bem, não deixar o cliente esperando, fazer um feedback, fazer o controle da qualidade, ver se ele está feliz, melhorar os serviços, melhorar a produtividade. Foi assim que a gente começou, né? E foi aí que entrou essa questão de tecnologia no negócio, para ajudar nessa prestação de serviço. Claro, porque o nosso concorrente maior não usava a internet. E a gente começou captando currículos pela internet. A gente foi ousado, de inclusive, cara a né? gente já saiu na frente. Entendi. Então, o custo que você tinha daquela coisa de pegar a ficha, de colocar, né, e fazer uma coisa manual, o estudante fazia já pelo meio digital, né? Legal. Né, e quem não tinha computador usava o da escola, né? Então, a gente Legal. começou a estratégia de captação já pela internet, né? E muitas vezes eu até lembro, pessoas falam, esse negócio de internet nunca vai dar certo, né? Aí telemarketing, a gente montou um telemarketing também naquela época que era usado para isso, né? Para você fazer o atendimento ao cliente de forma que o telefone não tocasse mais do que uma vez, que você tivesse a pessoa, o encarteiramento, que a pessoa conhecesse todas as dores, né? A gente já pensava nisso há 26 anos, das dores do cliente. Se o cliente está feliz, ele fica. Se a gente tem um negócio baseado em receita recorrente, a gente quer que essa receita recorrente fique por 10, 20, 100 anos. Essa é a arte de você atrair um cliente e manter ele feliz, né? Então, legal. Para isso você tem que ter gente capacitada, com tecnologia, que atende bem e que deixe esse cliente perpetuar aí por décadas. Show. Que é assim, você tem o grande custo de uma empresa de serviço, e de qualquer empresa, é conquistar o cliente. Entendeu? Qual é o custo de aquisição de um cliente? Esse é o primeiro grande custo. Mas depois você tem a segunda questão, que é manter o cliente por muitos anos. Então, retê-lo. Né? Então, assim, então você tem tanto a tecnologia para você ter uma custo de aquisição menor, mas principalmente para você retê-lo por décadas. Legal. Essa é um segredo imbatível. E vocês devem ter clientes na base que são clientes de 25 muito tempo. anos. Desse tempo. Existem, isso que eu ia perguntar, existem clientes que estão com vocês desde o começo, esses 25 anos, 26 anos? Existe. Não só Que temos legal. os clientes propriamente, como também temos os migrantes, né? Porque às vezes a pessoa é um gestor de RH de uma empresa, depois ele vai para outra, Sim. vai para outra. Em 25 anos ele migra várias vezes. E aí ele vai nos levando para todas as áreas. E nesse prazo, provavelmente deve ter gente que foi um estagiário colocado por vocês, que hoje deve ser um contratante também. Como é que é essa relação aí? É muito prazerosa, porque em muitos lugares que a gente vai, a gente com certeza encontra um jovem e ele fala, não, mas eu já fui estagiário pelo Nube. Porque vocês me indicaram uma empresa tal. Entendeu? Então, e não só assim, não é só no RH, né? Estamos falando de forma geral, em todos os ramos e setores. Sim. Então é muito bacana. Porque vendo pelos números aqui, né, o pessoal listou pra gente 1,4 milhão de estagiários e aprendizes no mundo corporativo. É gente pra caramba. Ou seja, provavelmente qualquer lugar que vocês imaginarem tem alguém que passou aí pelo ou é um pelo filho, Nube. ou é um sobrinho, ou é a própria pessoa. É gente pra Sempre tem alguém que já teve alguma interação, ou é cliente, ou foi cliente, ou é estagiário, foi estagiário. Sempre tem. Legal. É bem legal. É prazeroso, é uma delícia quando a pessoa fala, puxa, eu fui estagiário. Meu primeiro estágio foi pelo Nube. Né? E a gente ouve isso constantemente. Né? Legal. E aí dá uma felicidade, porque é legal ter um negócio rentável, bacana, mas quando você vê no olho da pessoa aquela paixão, né?
eu até vou lembrar algumas coisas aqui que me veio à mente. No começo, que a gente ficava lá numa sala pequena, né? Eu, Carlos, tal. Aí de repente, quando a gente estava recrutando lá um estudante, a gente falava para ele: você passou, né? Pelo telefone, né? Você passou nessa vaga. E colocava no mudo. E as pessoas não tinham muita habilidade que sabia que estava no mudo lá, no mute, né? No mudo do. E o estudante: mas eu passei meu estágio. Cara, isso é muito legal, né? Não tem preço mesmo, né? É uma paixão mesmo, uma coisa que envolve a gente. Estar num mercado que envolve jovem também sempre nos força a renovar, a rejuvenescer, né? E as mães, né, também, né? Quantas mães já apareceram lá para dar obrigado? Que legal. Ou mandar carta, ou mandar e-mail, ou liga, tem de tudo. Que legal. Bombom. E turma, chocolate, né? Nesses 25 anos, provavelmente, né, tem algumas coisas que foram acontecendo aí. Vocês devem conseguir olhar como que as gerações foram mudando, o perfil dos candidatos, das pessoas foram mudando. E, por outro lado, uma coisa que parece ser um problema atual do mercado, que é de colocação de gente, formação de gente, mas que vocês devem ver, não, esse problema já existe há 25 anos, 26 anos, né? Como é que é isso, assim? Como é que vocês viram a característica desses estagiários mudarem ao longo do tempo, ou do jovem mudar ao longo do tempo, a relação deles com o mercado de trabalho, e essa questão das empresas darem mais ou menos peso para essa formação? Porque vocês têm uma posição super privilegiada de estar acompanhando isso da primeira fila, né? Tem muita coisa que o pessoal começa a falar que é dessa geração, e na verdade não é só dessa geração, é exatamente como você está falando. Então, para falar, não, essa geração não tem comprometimento. Eu falei, calma, não é bem assim. Se você pegar 20 e tantos anos atrás, você tinha um volume de jovens que ainda não está comprometido, ele está amadurecendo, e tem outros que já estão amadurecidos ou comprometidos com 16 anos. Entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa faz parte do processo. Então, às vezes, existe uma expectativa muito grande dessa outra geração e de todo o nosso mundo atual que está muito veloz, de que você vai pegar um estagiário e o cara vai chegar aqui a 1 milhão por hora no ritmo que a empresa está de trabalhar insanamente, né, sem parar, etc, etc, e já quer cobrar tudo aqui. Não, ele é digital, tem que saber tudo. Não, também não é assim. Então, existe, eu acho que uma coisa meio natural desse amadurecimento dos jovens que vem chegando, que inclusive é o objetivo do estágio, da aprendizagem, que é justamente fazer a inserção do jovem no mercado de trabalho. O que é isso aí? Isso aí é aprender a se comportar, se portar, se vestir, qual tipo de dress code, como é que ele vai se apresentar, quais tipos de conhecimentos ele vai ter que ter mais específico que ele ainda não teve. Então, não está sabendo direito Excel. Vamos lá. Entendeu? Às vezes você acha que hoje que o jovem chega lá e por ele ser digital sabe Excel para valer? Não sabe. Às vezes ele não está usando aquilo para valer. Então são coisas e detalhes que eu acho que assim, não é bem assim. Sempre foi. Entendeu? Faz parte. Só que agora os conhecimentos são mais digitais. Mas não quer dizer que o jovem digital ele sabe tudo que as empresas estão usando. Então esse tipo de conhecimento ainda, claro, vai precisar ser passado para ele. E vai chegar lá. Legal. Com certeza. Legal. Boa. Tem um dado que a gente sempre usa, né? Que a gente tem uma quantidade grande de vagas, né? Então, quando o estudante está afim, ele consegue. Mas a gente percebe que 10% realmente está afim, né? E sempre foi desde o começo do NUB que a gente tinha aqueles candidatos que estavam mais propensos a querer fazer o estágio, fazer antes, né? Então, teve algumas modificações? Sim, teve no comportamento, né? São outras gerações, tiveram acesso mais rápido a mais informações. Tem uma outra coisa que a gente tem que lembrar também, que ao longo da economia você tem o ciclo, né? Quando você tem um ciclo de desemprego elevado, tem poucas vagas, né? Então é mais difícil, então você tem maior quantidade de candidatos, então também você percebe que fica mais fácil preencher as vagas. Quando você tem um ciclo de desemprego baixo, as pessoas já estão empregadas, já conseguem o estágio, já é efetivado. Então, fica uma briga muito grande pelos candidatos, pelas pessoas boas que têm um nível de português, raciocínio lógico, matemático. Então, fica mais fácil, inclusive, para esses jovens arrumarem uma colocação, né? Então, também a gente tem que colocar dentro do comportamento
o nível econômico e o nível de emprego, né? E isso também afeta muito a vontade dele querer alguma coisa e a facilidade, né? Incluindo nessa questão do stop, porque o Brasil é um stop and go, ele vai, vai, né? Desde que eu estou vivo desse jeito. E aí o que acontece? O impacto na finança familiar é muito importante. Então, quando você tem um nível de desemprego mais alto no país, né, quando chega a 16%, 14%, como várias vezes chegou, o que acontece? Às vezes, o pai ou a mãe, ou ambos estão desempregados, e aí a pressão do filho fazer um estágio, mesmo ele precisando estudar mais no momento, no começo de um curso, etc., acaba sendo uma pressão maior. E quando o pai e a mãe estão empregados, a situação da família está melhor, eu falo, não, filho, vai lá, prioriza o seu estudo. E aí ele vai fazer estágio mais no 3º, 4º, 5º ano. Entendeu? Então, existem essas questões realmente econômicas que oscila muito forte no Brasil, né? Não é um país de stop and go muito importante, e isso a gente tem que estar sempre alerta do que está acontecendo no momento. Legal. Você entrou num tema super legal, que é o tema do estágio ser o maior programa de governo para inserir esse jovem e dar para ele um financiamento dos estudos, né? Porque muitos jovens da classe C, da classe D, para ter o acesso, não é fácil você trabalhar e estudar, né? Então o estágio coloca para ele a prática, para ele poder fazer às 6 horas, protege ele também, porque 6 horas de estágio você consegue estudar e chegar nas faculdades e fazer o híbrido, né? Então isso dá para o Brasil uma formação constante de pessoas que a gente vai precisar, né? Com a economia crescendo 2%, 3%, vai faltar gente novamente, né? Gente qualificada. Então a gente entrou no tema que o estágio é bom para a empresa, é bom para o estudante, é bom para o Brasil. Legal. Ótimo. E vocês nunca foram incentivados ou forçados como desenvolvimento do negócio para expandir a atuação para fora do universo do estágio, para falar assim, já você está fazendo isso aqui, começa a ter uma atuação um pouco mais ampla em outras posições também. Como é que vocês estrategicamente conseguiram defender esse posicionamento de vocês de serem super focados, nichados, usar isso como diferencial? Como é que foi isso ao longo do tempo, Semi, para vocês isso? Já dá muito trabalho a gente fazer o que a gente faz, né? E desfocar, pode colocar um caixa em algo que você já tem muitos concorrentes no pós-estágio, né? No primeiro emprego. É que na atividade de serviço, às vezes é difícil você dizer não para essas movimentações, porque às vezes são movimentações que parecem simples, entre aspas, né? A gente sempre se posicionou como nós fazemos bem estágio, vamos fazer estágio. Eventualmente um recrutamento, mas é fora, é uma coisa muito pequena, a gente não investe nisso, a gente investe mesmo em ser bons em estágios. Legal. Esse é o nosso core, esse é o nosso DNA, fazendo muito bem isso a empresa vai fazer o recorrente, tem um mar gigante aí de colocações, né, de pessoas que, o número de vagas, né, são em número de milhões de vagas que ocorrem durante o ano, né? São mais de 10 milhões de colocações novas no Brasil, né? Então é um mercado gigantesco, mas tem players enormes. Para entrar nisso é um outro tipo de processo, né? Hoje a gente fala com a universidade, a gente tem um relacionamento bom para que a gente também tenha acesso aos estudantes, a gente tem um relacionamento com o RH sobre o estágio, então a gente sabe que tem lá alguma coisa a mais, mas a gente se ateve em ser o melhor e nos tornarmos a maior empresa privada de estágios, né? Sem finalidade lucrativa, né? Embora isso seja um serviço. Empresas que têm finalidade lucrativa fazem um serviço, não é nada diferente da gente. Nós não estamos inserindo ninguém, quem está inserindo é a empresa, né? Então, o nosso trabalho é um trabalho de ajudar o estudante, né? E o social, né, da parte do estágio é ajudar ele a financiar os estudos, mas quem faz o treinamento é a empresa. Nós somos um agente que ajuda, né? Nós nós não entendemos que isso é uma atividade social, né? Uma atividade sem fim, que uma empresa tenha que ser apenas sem fins lucrativos. Pode ser, mas é um serviço e tem que ser bem feito. O serviço de estágio requer muita gente, muita tecnologia, né? Não dá para se tratar aí como simplesmente um trabalho secundário, né? Então é isso que a gente vê, né? A gente trabalha para ser bom e melhor sempre no estágio, né? E isso o Carlos, né?
ele comanda a tecnologia do Nube e a gente só vem melhorando sempre, constantemente, trazendo novas tecnologias, que também não é fácil você mudar as tecnologias para estar apurado com o mercado e atrair mais jovens, né? Então você tem que ter uma coisa muito fácil de você fazer o cadastro, de você procurar a vaga, né? De você digitalizar. Hoje a maioria dos nossos serviços, né? Uma coisa importante, né? Ela é no digital, né, Carlos? Hoje nós temos lá um alto, né, serviço que assim, é enorme, né? Legal. E, Carlos, onde que surgiu? Foi nessa linha que surgiram essas outras iniciativas do Assine Bem? Vocês ao longo do tempo foram desenvolvendo novas coisas, o Assine Bem, depois a Total IP. Onde é que essas outras iniciativas surgiram aí? Cronologicamente, né? A gente em 2005, se eu não me engano, a gente falou, poxa, a gente quer ter que melhorar nosso contact center, né? Na época a gente chamava de telemarketing, né? E aí vamos ver as plataformas que tinham no mercado e a gente não tinha dinheiro para comprar aquilo. Tá. Simplesmente a gente a vida toda trabalhou com open source. A gente nunca, hoje assim, você não tem licença, é tudo Linux, tudo banco de dados aberto, open source, tipo Postgres. Então a gente trabalha mesmo com coisas assim de não ter custo. Então a gente começou assim e a gente permaneceu assim. Então o que aconteceu? A gente começou a desenvolver a própria plataforma de telemarketing. Então aí a gente falou, queremos gravar tudo, monitorar, acompanhar os clientes, ouvir todas as conversas, ter tudo, né, ter o sistema de discador automatizado, então para eu ligar para as vagas. Então a gente começou a criar essa tecnologia e na hora que a gente viu aqui, falou, não, opa, isso aqui é um produto vendável no mercado. Então, legal. Então vamos apartar a tecnologia. Ficou 3 anos, em 2008 a Total IP que nasceu, né, e ela foi a mercado e começou a ter seus próprios clientes e aí criou-se uma nova empresa que atende até hoje o Nube. E hoje a Total IP ela não é só mais voz e robô de voz e toda a parte de transcrição de voz, ela também tem a parte de mensageria. Legal. Então, tem a parte do WhatsApp, web chat, Telegram, então tudo que for conversa, né? Toda a plataforma conversacional, hoje a Total IP também tem. Legal. Né? E não só isso, mas também a parte de robôs, seja robôs de voz, robôs de chats, então isso é quando você vai para o mercado. E fora que agora você tem uma nova tecnologia entrante a 1.000.000 por hora, aí, que é a inteligência artificial. Então a gente começa a brincar com isso de uma forma muito bacana, porque imagina você pegar e fazer a transcrição de tudo que se conversa na sua empresa. Tudo, qualquer área, seja cobrança, reclamação, ouvidoria, saque, o que você tiver, e você faz a transcrição disso tudo, mesmo dos chats, joga para uma plataforma de inteligência artificial e pergunta para ela, quais são os pontos fortes da minha empresa? Quais são os pontos fracos da minha empresa? O que eu preciso melhorar? Quais são os melhores atendentes? Quais são os piores atendentes? Quais os meus maiores problemas no atendimento? Então você imagina você ter essa conversação. Então isso nós estamos caminhando muito rápido. Legal. Porque a gente tem todas as plataformas, já tem tudo, agora isso. E é um negócio absolutamente independente do Nube hoje. Tocado por equipes diferentes, pessoas diferentes. Outra empresa. A única, outra empresa. A única coisa em comum são os sócios. Tem outros sócios. Tem outros sócios. Que não são sócios do Nube. Perfeito. E aí depois, em 2018, a gente já estava prevendo a pandemia, né? Na verdade, estava entrando já todas as plataformas de assinatura digital e a gente assina um volume de documentos bizarro dentro do Nube. Imagino. Entendeu? Então, assim, coisa de quase 50.000 documentos por mês. E ali eu falei, poxa, a gente estava no papel, né? Então tá um horror aquele negócio. Quer dizer, hoje quando você olha para trás, você fala, não é possível que a gente fazia isso, né? Então... Você olha para trás e fala, meu Deus do céu, como é que você... Então tinha assim, armários, tinha sistemas, tinha para você controlar quem assinou, quem não assinou, porque tem que ser o estagiário, a empresa, a escola, né, a instituição de ensino, né, tem que assinar o contrato de estágio. E a gente também assina, o próprio Nube também assina. E aí, o que acontece? Você com a assinatura digital, você ia resolver tudo isso daí. Pum, chegou a pandemia, a plataforma estava homologada. Entendeu? Então foi uma virada muito bacana, porque aí você terminou, o contrato de estágio pega os dados, pum, gerou, a pessoa recebe por WhatsApp, né?
olha, você tem o seu estágio, o teu contrato de estágio para assinar. Ele já tira a foto do estudante, tira a foto do documento, como se fosse abrir uma conta, né? Então, a assinatura autenticada do estudante, porque a gente tinha um mau medo. Falei, pô, mas será que sinal de assinatura digital vai bater lá na Justiça Trabalhista? O juiz trabalhista vai olhar, eu não sei o que é isso, não vou aceitar. Não, tem a lei, mas às vezes o juiz trabalhista ele pode falar assim, não importa a lei, não importa o que eu decido aqui, né? Então a gente tinha esse receio. Falei, não, vamos pôr com foto, vamos fazer tudo como o pessoal das plataformas bancárias estavam fazendo a assinatura digital, autenticada. Então essa foi a preocupação. Depois a parte de empresa, a parte de instituição de ensino, se ela botar um e-mail e assinar, tudo bem. Né? Não é uma área questionável. Então foi assim que nasceu a Assine Bem. Legal. E aí foi um sucesso total. E também hoje é um negócio independente. Também hoje virou um negócio independente também. Então aí você começa a ter plataforma de documentos padronizados, que você só preenche alguns campos, por exemplo, propostas ou contratos pré-prontos, entendeu? Você preenche alguma coisa ou faz integração via API em plataformas. Então qualquer empresa consegue fazer muito rapidamente com que seus documentos sejam assinados. Um NDA, qualquer coisa dessa. Você não precisa mais lá. Imagina quanto tempo perder um cara caro para preparar um NDA para você. Tá certo? Pô, você clica no botão, acabou. Você coloca o nome, e-mail, tchau, já vai embora aquilo lá, e o cara olha aquilo e assina. Boa. E como é que vocês conseguem hoje se dividir, cara, nesses 3 negócios aí? Porque todos eles têm vida própria, você tem outros sócios nos outros, mas ainda estão no operacional em algum grau, nas companhias. Como é que está sendo essa evolução aí? Como é que vocês estão conseguindo equilibrar esses pratinhos? Bom, na minha área, eu ainda sou de falar muito com cliente, com associações, né? Então, se o operacional é falar com pessoa, eu faço muito operacional, né? Demais. E sempre a gente se dividiu, desde o começo era a coisa, né? Você vai vender, né? Eu ia vender e alguém tinha que ficar no negócio. Sim. Né? E não adianta, né? Essa coisa, se você não fica junto com o cliente, e muitas vezes eu faço até visitas, as pessoas não sabem que eu sou um dos fundadores do Noob. Eu chego lá como vendedor, eu vou junto com o vendedor, eu quero entender, né? Porque senão mascara muita coisa. Sim. Né? Saber o nível de satisfação, o que está querendo, ver a reclamação. E é lógico, quando a pessoa pede que vai lá uma pessoa, um diretor, né? Né? Você tem a pessoa sabe com quem está falando. Então, Sim. Até hoje eu faço isso, né? Eventos, né? A gente vai em muitos eventos, a gente vai... Então, isso não tem como fugir. Né? Na área comercial, não dá como. Não dá. Né? A pessoa que sai e não fica sentindo o cliente, né? Você recebe muitas informações de relatórios, informações, mas você tem que estar lá para... Perde um pouco o pulso, né? Se não estiver nessa atividade. Isso sempre nos traz alguma coisa a mais, né? Além das pesquisas que a gente faz. E também tem muita coisa que você trata, né? A empresa cresce e você tem que atender todas as áreas, né? Então, operacionalmente, a gente, todo mês, toda semana, a gente está falando com uma área diferente, né? Os gestores, né, cada área. Cada área, né? Uma pessoa-chave de cada área, que são muitas... A gente formou, né? Eu acho que uma coisa muito boa é que a gente tem gestor que está lá há 25 anos, há 23, há 22, há 17, há 18, né? Isso é bom, né? Por outro lado, tem muita gente que fala, puxa vida, quando é que eu não vou conseguir evoluir na carreira porque o gerentão lá, né? O líder da área, né? O gestor não sai nunca, né? Então, você tem a parte boa sempre e a parte que você tem que administrar, né? Então, isso do deixar só no operacional é muito difícil, principalmente quando a gente está crescendo 2 dígitos todos os anos, né? Sempre você tem que tomar decisões de qual investimento que a gente vai fazer para 2025, 2026. A gente não, né? Acho que a nossa meta é preparar a empresa para ter gente treinada e preparada para as demandas dos crescimentos que vão ter nos próximos 3, 4, 5, 6 anos, né? Uhum. Então, eu não vejo isso da gente matar tudo certo, 100% do operacional. Isso, nesse momento, não consegue. E quantas empresas, né? Assim, 90% do nosso tempo é dedicado ao Noob. Ao né? Noob. Ainda. E você puxa as frentes de tecnologia ainda, Carlos, no Noob. Como é que tá isso hoje lá? Não, estamos a 1,5 milhão por hora, né? Não para. Então, assim, essa pergunta que você estava falando aí da questão, como é que a gente cuida dos business, né? Assim, realmente você tem que formar pessoas e delegar. Então, assim, quando a gente começou o negócio, no comecinho, a gente tinha o sistema, eu emitia nota, emitia boleto, levava no correio. Imagina, a gente fazia essas coisas, né? Na época não tinha correio. Eu falei, pelo amor de Deus, vamos mandar essa nota fiscal por e-mail?
Antes de existir nota fiscal digital nem nada, a gente falou, não, vamos mandar tudo por e-mail. A maior parte das pessoas, tem lá já o lucro presumido, o cara nem olha a nota. Entendeu? Manda um boleto por e-mail. Era uma inovação total. Depois que os caras vieram fazer o negócio, a gente já estava fazendo isso. Entendeu? Então esse tipo de coisa é importantíssimo. E aí você chega uma hora e fala assim, eu não vou mais fazer isso. Está tudo automatizado, tudo arrumadinho e tal, agora eu vou ter outra pessoa fazer. Agora eu não vou mais fazer, sei lá, conciliação. Agora eu não vou fazer mais isso. Agora, então tudo que a gente ia delegando. Ia estruturando e delegando. Falei, agora vamos romper essa área aqui, vão duas. O comercial não vai mais atender a parte de contratos, o contrato estágio, não. Vai ter uma área só de contratos. E aí vamos especializar. E vai indo. E tem uma coisa muito bacana que é aquele intraempreendedorismo, ou seja, você pegar cada uma das pessoas da sua empresa, falar, você tem que fazer a lista de coisas que você tem que melhorar dentro da sua área, para dar mais produtividade. Quais botõezinhos ou quais funçõezinhas que você quer dentro do sistema para que a sua área produza mais. E aí tem o programa de ideias. O programa de ideias é muito legal. Quem der uma ideia e ela for aprovada no sentido de aumentar a produtividade ou reduzir custos, o cara ganha R$100. E como é que é essa análise, essa banca de avaliação, como é que ela funciona? Então, no começo da vida eu fazia, que chegou uma hora que eu falava, não aguento mais, né? Porque era uma demanda assim gigantesca, né? E aí então delegamos para os gestores das áreas, entendeu? E é lógico que isso tem outros problemas, porque muitas vezes o que o gestor acha que é uma coisa bacana, você vai ver, não, pera um pouquinho. Tem gestor que realmente faz uma análise legal e tem gestor que, de repente, ele é muito detalhista e perfeccionista, e aí ele acha que, de repente, cuidar de um detalhe que dá um problema de 0,5% em tudo da tua vida, ele pega e aumenta o custo da empresa como um todo, porque ele quer operar com uma perfeição que vai chegar no 99,5%. Eu falei, meu amigo, se você fizer isso, não tem nenhuma empresa do mundo que vai conseguir sobreviver. Então você tem que tomar esse cuidado. Porque quando você é empresário e você tem os custos tudo arrumado, ver quanto que implica em cada coisa, é uma coisa. O intraempreendedorismo, muitas vezes quem está tomando a decisão nunca foi empreendedor, ou nunca foi de fato uma pessoa que teve os números na mão e olha assim detalhadamente, fala, isso aqui você vai acabar tendo que contratar mais 2, 3 pessoas para cuidar disso aí. Não é bem assim, então vamos cuidar de outro jeito, vamos inventar outro jeito. Então essa parte é muito séria. Esse cuidado vocês têm? Tem que ter, ou você vai revisitar os processos que a empresa vão ampliando ao longo do tempo. É isso que eu estou falando, a gente está com 25 anos, indo para 26, né? Eu estou passando por um processo de revisitar todos os processos dos últimos, vamos supor, 5, 6 anos, que de repente aumentou um pouquinho o custo além do que deveria. Falei, isso aqui não precisa fazer, por que vocês estão fazendo isso? Isso aqui dá para automatizar já. Isso aqui antes não tinha automação, hoje tem. E você citou um negócio, né? Agora com IA vindo, com inteligência artificial, tem uma oportunidade gigante. Onde é que vocês estão vendo já pilotando? Todo mundo pilotando. Não sei o que dá para dividir com a turma, que áreas que vocês estão pilotando para uso lá no Nube. Como é que tá isso? Muita coisa todo dia. E o pessoal, e assim, você cutucando o pessoal do ITI, né, de projetos e tal, você tem que fazer provocações. Esse que é o ponto, entendeu? Porque você perguntou uma coisa, onde é que a gente vai usar? Você sabe que pode usar um zilhão de coisas, mas onde você pode usar? E aí, de repente, o cara chegou, olha, aqui na Cinebem, a gente criou um botãozinho, que você pergunta para a inteligência artificial, um contrato que você vai assinar, fala, cláusulas de cancelamento. Todo mundo quer saber, você vai assinar um contrato que a cláusula de cancelamento é 12 meses, 24 meses, 36 meses, tem uma baita multa, ou não, é 30 dias e tchau. Entendeu? Então, cláusula de cancelamento, você clica e aí a gente configurou a inteligência artificial para ela não alucinar, ela ser pouco criativa, que tem essas configurações via API, e aí ele te dá o resultado bonitinho do teu contrato, fala, cláusula, pum, ele pega, resume, ele já faz uma busca e te dá mastigadinho exatamente a cláusula de cancelamento. Legal. Aí você clica no botão prazos, entendeu? Aí a gente foi lá e criou falhas do contrato. Aí, agora que do ponto de vista de quem, né? Do ponto de vista jurídico. Porque falhas advogado. E aí eu falei, isso a gente nunca vai conseguir vender, porque um cliente nosso nunca vai mandar um contrato dele com um botão de falhas, né? Então a gente vai ter que botar a opção do que ele vai pôr ou não pôr. Falei, mas pera um pouquinho, eu quero que nossos contratos, que eu assino, que ele assina, tenha esses botõezinhos. Porque vai ficar muito mais fácil para nós assinarmos. Então, os nossos contratos nós queremos assinar na nossa plataforma da Cinebem. E assim por diante, eu imagino que todos os empresários gostariam de ter esse botãozinho. Legal.
entendeu? Então é um detalhe de inteligência artificial simples, não é complexo, entendeu? Mas tem que pensar, posso usar sim, tá certo? E aí por diante, fala assim, vamos criar agora uma plataforma para qualquer escritório de advocacia, né? Porque, lógico, ele tem aquele zilhão, puxa um contrato, clica um botão desse, faz o seu contrato. Você não sabe o que aquilo te entrega. É impressionante, você fica chocado, fala, nossa senhora, quanta coisa que está faltando. Né? E aí você fala, mas tudo bem, isso aqui não é importante, isso aqui, isso contratação NDA, isso aqui, é assim por diante. Isso é uma história. A outra história que eu te falei do transcription, já te falei na Total IP, então uma área super importante, muito legal. E aí depois isso tudo vai para o caminho de você criar os robôs de atendimento. Sim. Entendeu? Então essa parte de robôs de atendimento é a grande virada, onde você vai tirar toda essa atividade de call center, telemarketing e vai fazer tudo com robô mesmo. Sim. Isso aí não tem a dúvida. Você tocou num ponto importante, né? Tem muita discussão hoje em dia de qual é o impacto disso no mercado de trabalho como um todo, né? Como é que vocês estão vendo isso também no universo de estágios, de maneira geral? Vocês veem algum tipo de impacto? Não? Como é que vocês veem isso? Eu acho que tem um impacto gigantesco vindo aí, entendeu? É um tsunami que está aí, está todo mundo na praia tomando sol, mas está vindo um tsunami, tá certo? E eu acho que isso vai ser muito bacana, muito legal. Eu não vejo assim um grande desemprego, monstro, assim como o pessoal está falando, não é isso. Pelo contrário, você vai rever tudo que você faz e deixar de fazer coisa chata, ou coisa simples, ou coisa repetitiva, para ir buscar coisas atividades de mais valor agregado. Mais valor agregado. Então esse é o ponto de toda a atividade humana, né? Então você fala assim, poxa, agora eu estou aqui na agricultura, estou plantando, tem comida para todo mundo, ótimo. E isso aí o que aconteceu? Aumentou a população. E aí você vai, então, de alguma maneira você continuou na pobreza porque você plantou, mas agora você tem mais gente, e aí você começou a ter guerra de terras, então você tem uma história humana disso daí, das atividades que são feitas. Então, quando você teve a Revolução Industrial, foi uma etapa, e agora você vai ter essa revolução da inteligência artificial. Mas isso não quer dizer que vão sumir os empregos de forma geral. Não, vão sumir alguns empregos, muitos empregos, e vão aparecer outros que a gente nem sabe quais são. Esse é o ponto, e isso é natural. Agora, a grande questão que nós temos nessa história é o nível educacional do brasileiro, ou do ser humano em qualquer lugar do mundo. Ou seja, se você não cuidar para valer do sistema educacional brasileiro, então esse é o problema. É o problema que a gente já está vivendo. A nossa violência na rua, ela já é fruto da falta de cuidado com a nossa educação. E eu vou te dizer mais, não é problema do ensino superior, não. É do ensino básico. É do ensino básico. Se você não ensinar o jovem, a criancinha a fazer conta direito e se comunicar direito, não tem conversa, você não vai ter um bom ginásio, você não vai ter o segundo fundamental, você não vai ter um bom colegial, você não é ensino médio, você não vai ter uma boa faculdade. Não tem como. Então, vai ter um profissional com lacunas de formação que são difíceis de corrigir depois, né? Exatamente. Então você vai ter um índice de desemprego baixíssimo ou zero para o pessoal que é preparado, tá? Eu acho que o Brasil já está vivendo isso, outros países estão vivendo isso, e você vai ter um índice de desemprego crônico, estrutural, porque a pessoa não está preparada para atuar no mercado. Então, assim, até quando você vai ter a indústria civil para pegar essa mão de obra? Então, nós estamos falando de RH, de recursos humanos, de Brasil, economia, tal, etc. Mas esse é o ponto. Sim. Entendeu? Você tem que dar educação básica para fazer a formação das pessoas, aumentar todo o nível, resolver todo o problema de segurança do Brasil, porque a hora que você tiver uma economia que dá renda para as pessoas viverem honestamente, você reduz o problema do tráfico, de outras formas de viver que não seja trabalhando. Né? É isso. Boa. Tem o ponto do custo. Quando a gente começou a fazer os primeiros testes com inteligência artificial, né, aí era muito caro. Então, para fazer um robô de atendimento que a gente está desenvolvendo lá para a área de atendimento dos estudantes, era caríssimo. Aí, volta atrás, né? Isso, a história é boa. Volta atrás, procura outros servidores, procura outros fornecedores para baixar o custo. Porque para fazer um robô para imitar tudo que um atendimento humano faz,
você tem um nível de uso muito grande, um custo, né, muito grande, em dólar, né, para fazer todas essas transcrições. E aí a gente foi buscar coisas mais em conta para poder fazer, para poder desenvolver, para poder funcionar. Né? Então, isso é algo que esse tsunami que está vindo, né, vai vindo com barateamento dos preços dos usos dos servidores, né? E isso a gente já tem, né, mapeado, e a gente vai conseguir fazer mais barato do que uma folha de pagamento. Né? É impressionante como a curva de entrada e a curva de barateamento da tecnologia está gigante. Mas isso é normal com toda a tecnologia, né? Se antes demorava 5 anos, né? Assim, em 1 ano já deu mergulho. Legal. Entendeu? Legal. Agora, o que a gente está vendo por aí em termos de construção de processadores, novas fábricas, né, assim, para competir com a NVIDIA, tudo que está vendo por aí é um tsunami. Legal. Boa. E, pessoal, quando vocês, voltando lá para o Chopp, quando vocês estavam lá no Chopp e falaram assim, pô, vamos tocar então ficha na Nube, vamos fazer esse negócio. Vocês chegaram a falar assim, o nosso objetivo é chegar no lugar X, e olhando hoje de trás para frente, já passou desse lugar? E o que é o próximo, se é que tem uma próxima ambição ou um próximo estágio? Como é que tá isso? Comparando o que vocês imaginavam fazer versus o que já fizeram e o que estão buscando hoje? A gente começou com uma coisa de ser o melhor, né? Ter a qualidade. Aí depois a ambição aumentou. Vamos ser o maior. Né? Já somos o maior privado, né? Mas tem um mercado gigantesco, né? Então nós temos outras coisas que a gente está buscando, né? Nesse mercado de recursos humanos, né? De realmente ser a maior empresa que ajuda a inserir o jovem no mercado de trabalho. Legal. Isso é uma coisa que a gente naturalmente foi adquirindo ao longo do tempo, né? A gente foi fazendo. Sem qualidade, sem ser o melhor, a gente não consegue depois expandir. E a gente resolveu, e depois também, quando a gente percebeu que a gente era o melhor, isso era um problema para o crescimento, né? Porque fazer a coisa com nota 10, você não consegue dar uma escala. Então a gente, pera lá, então a gente precisa parecer 10, mas a gente precisa ter um nível de controle que você não coloque muito gasto, muito custo, muita gente para fazer coisas simples, né? Então aí começou a automatizar, começou a fazer processos mais simples para aumentar a escala, né? É essa fase que nós estamos ainda pensando aqui, né? E turma, a gente falou muito de coisas que deram super certo. O que deu super errado? Carlos, o que você lembra assim? Pô, isso aqui deu errado, isso aqui a gente teve que dar uma... Voltar para aquilo que você perguntou antes, por que a gente não atuou em outras áreas? Toda vez que a gente tentou sair um pouco do nosso foco, a gente gastou tempo e energia, e eu acho que a questão do dinheiro é menor. O pior é o tempo. Porque o tempo você não recupera, né? E deixou de usar no negócio principal. Então, assim, toda vez que a gente tentou fazer alguma coisinha diferente, pô, isso aqui também vai dar um faturamento, isso aqui também vai dar uma receita, isso aqui também vai... Cara, sempre que a gente fez isso, a gente não deu certo. Então, assim, tem esse lado de que você manter o foco é muito importante. E a tendência de você assim, pô, mas por que também você não vende isso? Também, por que você também não faz aquilo? Isso aí é muito perigoso. Especialmente quando o cliente está pedindo. Falar não para o cliente, falar assim, desculpa, isso aqui eu não sei fazer, não tenho custo, ou fala qualquer desculpa, né? Porque você não pode contar a verdade e falar assim, eu não sei fazer e eu não tenho custo, é chato. Então você fala assim, olha, realmente não tenho braço para fazer isso agora. E deixa. Porque você vai tentar fazer, aí vai custar caro e você vai parar de prestar atenção naquilo que é o mais importante. E você está louco lá tentando resolver um problema de um único cliente, de um negócio, quando você vê, pô, aquilo lá não representa nem 1% do seu faturamento, mas você está lá, sei lá, gastando metade do seu tempo naquilo. Legal. Achando que você está montando um novo negócio. E não Boa. Tá. E com mais de 20 anos de jornada empreendedora aí, vocês devem ter muita gente que procura vocês aí para trocar ideia, pegar uma mentoria, pegar me ajuda aqui, ou gente que passou pelos programas de vocês e que devem, né, ter contato com vocês. Quais são as dicas típicas ou os conselhos que vocês dão para quem hoje está pensando em começar a empreender? O que vocês geralmente falam para esse pessoal? Que a lei de Murphy existe.
Ótima. Ela existe mesmo. Não foi demonstrada, mas tá, na prática funciona. Tem uma coisa que possivelmente pode dar certo, ela com certeza vai dar certo. O pão que tem o lado da manteiga vai cair no chão para baixo. Ser empresário é difícil. Você tem um outro sócio que é o governo, que leva a maior parte da rentabilidade. Você tem que lidar com pessoas, tem que treinar. Realmente você tem que se preparar muito antes de entrar no negócio. Saber tudo que pode dar de errado, né? E depois esquecer o que os advogados falam, né? Se você for ouvir só os advogados, aí o cara vai falar que tudo é impossível, nada vai dar certo, você vai perder dinheiro. Tudo tem risco. Tudo tem risco. Estudar muito o negócio e mesmo assim as chances ainda dependem de muita teimosia, né? Então... E Samir, por que a gente faz essas coisas? A gente tem todas essas coisas contra e a gente continua... Faz uma, faz duas, faz três. O que... É o que ele falou, que o bicho do empreendedor, né? Que a gente quer fazer melhor, a gente quer fazer uma coisa que nunca ninguém fez, a gente quer fazer algo que vai melhorar parte do serviço, melhorar a qualidade de vida das pessoas. A gente vai, né? É paixão, né? Eu acho que tem um misto de paixão, né? E depois tem também ganhar e ser dono da sua vida. Quando você é um empregado... Eu me lembro muito disso quando eu fazia um estágio, aí teve um problema lá, foi na época do Collor ainda, a gente fazia placa de circuitos impressos e a produção caiu lá de 5 mil metros quadrados para 600, eles começaram a mandar embora, tinha fila, quem é casado, quem não é casado, tal. Lá eu era estagiário, eu não fui mandado embora porque eu sabia tudo ali, fazer tudo, né? Era um pé de boi, né, que adorava, né? Falei, puxa vida, se tiver uma outra crise dessa... O cara fala, você está aqui, pode ir embora, vai me mandar embora, né? Você substituível. Então também tem essa coisa do empresário de, puxa, eu quero ser o dono da minha vida. Em vez de eu ser mandado embora, se acontecer alguma coisa dessa, eu quero escolher quem vai e quem fica. Também tem essa coisa do empresário, né? Exatamente. Falar a mesma coisa, um pouquinho diferente, que assim são os dois lados, né? O primeiro lado, que um dia, quando você é jovem, ter essa percepção. Que se você for funcionário, quando estiver lá com 60 anos ou 50, você é descartado e aí você vai viver do quê? Entendeu? Então você vai ter que ficar guardando dinheiro a vida toda, mas recebendo sempre um salário. Então essa questão do empreendedorismo tem a ver com planejamento de vida. Sim. Ponto. Beleza, ele bacaninha, legal. Mobilidade social, porém, né? Exatamente, o empresário é o único que consegue ganhar muito mais dinheiro que o empregado. Exceto se ele for um alto executivo, um diretor cheio de bônus, etc., então, que também são raridades. Mas, enfim. O segundo lado, que eu acho muito interessante, a gente teve um dos sócios, né, que a gente não é mais sócio, mas a gente continua muito amigo, e ele era um cara de tecnologia que começou uma das empresas e tal, e ele sofria muito. Ele sofria muito, não, isso não vai dar certo, isso aqui vai quebrar. Eu falei, calma, isso aqui nós vamos aumentar o faturamento e vai dar tudo certo. Mas ele sofria, eu falei, não, para de olhar a parte financeira e vai cuidar da tecnologia e deixa que a gente cuida da parte financeira, entendeu? Porque a pessoa não tinha o espírito empreendedor ou ele não tinha o perfil de sofrer riscos. É que o empreender é viver no desconforto, né? Você tem que aprender a viver no desconforto contínuo, né? Você quando chega à noite, você tem... problemas, às vezes, fiscais, tributários, trabalho, advogado, vendas, não sei o quê, assim, o leque de coisas, você não sabe nem o que pensar. O que eu vou resolver primeiro? Aí você chega na sua cama e muitas vezes você não dorme rápido, mas você acaba dormindo. Você consegue dormir e acordar no dia seguinte com energia para ir lá, vamos embora continuar a nossa luta, entendeu? Então, assim, viver esse baita desconforto do empreendedor não é para qualquer um. Então tem que ter um perfil de empreendedor. Agora, ninguém nasce empreendedor, eu não acho isso. Pode ser que alguns nasçam, mas a grande maioria não. Você vai adquirindo essas resiliências, essa capacidade de sobreviver a todas essas pressões e a conviver com todos esses problemas e ver qual que de fato é um problema urgente, qual que é um problema que você vai administrar e vai acabar tendo uma boa chance de ser resolvida, e você vai administrando todos aqueles ovinhos ali, né, para tocar o business. Legal. Então, assim, boa. Mudando um pouco de linha aqui para a gente começar para as considerações finais. Assim, vocês, fora do dia a dia de trabalho, algum hábito que vocês têm que ajuda? Como é que faz para equilibrar essa história de vida, trabalho, um hobby? Como é que são vocês dois aí fora do dia a dia de trabalho? A gente faz esporte, né? Esporte. Senão... Você tem que ter atividade física.
atividade física é fundamental para você preservar a sua máquina de viver, teu corpo, né? E aí, com o teu corpo junto, tua mente está pendurada nela. Então, assim, não tem como. Então, tanto eu como você, a gente faz academia e todo tipo de atividade física. E no final de semana, quando dá, eu vou surfar também, até hoje, apesar de, né, já ter mais de 50 anos de surf. Boa. Então, e isso gera o lazer, gera as endorfinas para você pegar, né, o teu cérebro dar uma zerada. Isso é fundamental. Se você não tivesse essas paradas de final de semana e mais todo dia, né, se possível todo dia você ter uma atividade física que provoque o equilíbrio do teu físico, eu acho que você acaba você se destrói, porque o estresse é muito grande também. Boa. Assim, a tensão e tudo mais é pesado. Então, isso tem que compensar, tem que ter esse equilíbrio. E aí a gente acaba tendo até, né, acorda mais cedo, faz as coisas que tem que fazer, né? Tem quem faz à noite e quem faz de dia, né? Eu sou mais do dia. Esporte, arte, esses hobbies, né, que a gente consegue tirar, né, um pouco da mente, né? Porque, como todo empresário, né, as pessoas que vão nos ouvir aqui, todos têm essa coisa do... Né, você tá lá, para você desligar é difícil. Às vezes eu estou almoçando, né, e estou com a minha esposa. O que você está pensando? Né? Como que você sabe que eu estou pensando em outra coisa, né? Você fica... Né? Então, você precisa realmente de algo que te tire esses 200% que você tá... O que eu vou fazer aqui? Onde é que eu vou vender mais? Onde é que não sei o que lá? Olha só, aqui dá mais, aqui dá menos. Blá, blá, blá. Né? Então, você não para, né? O empreendedor também, né? Outra coisa do perfil, né? O funcionário, bateu lá e atualmente, né? A pessoa desliga 100%, né? O empresário não desliga 100%. O esporte te dá isso. O hobby te dá isso. Né? E aí você consegue manter uma saúde mental ao longo do tempo. Mas você também vai usar esse tempo que é escasso, que é o nosso maior bem hoje em dia, né? É o tempo. Sim. Né? Então é dessa forma que eu faço. Eu também conheço o Carlos, que ele adora surfar, né? Desde aqueles tempos remotos, né? Eu gosto de fazer viagem de surf. Eu gosto também de esporte de raquete, né? Joguei futebol lá no Mackenzie, né? Mas eu não me arrisco mais porque a última vez que eu fui jogar futebol fiquei uns 3 meses sem poder andar, né? Então tem o esporte de raquete, tem os amigos de domingo que são assim, é uma paixão. Eu falo para eles, vocês são minha paixão, eu adoro vocês porque vocês me mantêm saudáveis e eu sei que eu vou estar jogando isso com 80, 90 anos e isso eu faço, é a minha outra igreja, né? Então Legal. Eu tenho lá todo domingo. Tem beach tênis agora que, né, tem uma febre e tal. Costumo jogar toda semana, né? Eu faço um pouquinho porque você está em contato com a natureza, com a areia, tem som, né? Você faz novos amigos, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que cultivar, né? Não é só 100% o negócio, porque senão você vai virar escravo do negócio. Sim. Né? Você tem que deixar o negócio escravo das suas ideias. Boa. E você tem uma frase, alguma coisa que vocês falam sempre, ou quando você vai falar com a turma lá, com os funcionários gestores, eles falam assim, putz, eu já sei que eu vou ouvir aquilo X. Tem uma frase típica, Carlos? Você tem uma frase sempre? Você tem uma frase típica que vocês usam sempre, não? Temos algumas, né? Tem frases que eu falo, tem frases que eu só penso. Tem algumas impublicáveis, então. Não é impublicável, mas assim, eu tenho uma coisa que eu sempre penso, né, quando eu estou assim com alguma coisa que me trazem, né, e eu sou muito abordado o tempo todo, né, e aí eu paro e penso, bom, isso aqui, ele vai aumentar minha receita ou economizar a minha despesa ou só vai tomar meu tempo? Entendeu? Então é uma coisa que eu me pergunto o tempo todo, né, muitas vezes quando começa a coisa a ficar meio complicada, eu falo assim, entendeu? Tem que estar muito claro. Legal. O que você vai fazer. Então, assim, é uma maneira de você, assim, em todos os assuntos, porque é muito assunto, você tem que simplificar. E a forma de simplificar é fazer uma das perguntas é essa. Legal. Entendeu? Como que eu corto o caminho disso aqui? Pum, resolve. Entendeu? Legal. Boa. Semi, você tem alguma coisa? Sempre é como vender mais. Como vender mais. Como vender mais. Se a gente vender mais, a empresa tem lá um processo que puxa todos os outros muito importantes, né? Então, boa. E sempre motivando. Você sabe o tamanho do mercado? Ó, temos esse produto aqui, olha
Olha só quanto a gente pode crescer, né? Boa. Ah, mas não tá difícil não, a gente que tá olhando o lugar errado, né? Vamos vender mais. Legal. Legal. Ótimo. Pessoal, quem quiser conhecer mais sobre vocês, não sei se vocês são ativos em mídias sociais ou não, quem quiser conhecer mais sobre vocês ou mais sobre o Nube, como é que faz para encontrar em mídias sociais, internet, como é que encontra vocês? LinkedIn. Eu não sou mais, eu não consigo acompanhar tanta coisa, né? Então deixo para as pessoas que estão na linha de frente e para a corporativa do Nube. No LinkedIn a gente está lá, né? É fácil de nos procurar. Né? E também pela Audaz, quem quiser tem o contato e a gente pode trocar, tomar um café, falar sobre negócio, de empresário para empresário. Para os donos que estão nos ouvindo, contrate mais estagiários. Se você não investir em estagiário, você não vai perpetuar seu negócio, vai faltar gente. Isso é uma coisa importante. Aí pode falar com a gente. Trate bem os estagiários, né? Tem que ter a tarefa de estagiário, mas é legal tratar ele bem também. Muito bem. E o Julian aqui, ó, tem o nosso celular. A hora que você quiser fazer, manda o seu RH que a gente vai abrir a vaga. Eu vou cuidar disso, a gente vai resolver o seu problema e vai perpetuar o seu negócio com grandes candidatos, talentos que vai melhorar ainda mais as vendas do seu negócio. Boa, ótimo, ótimo. Pessoal, super obrigado pela presença aqui, foi ótimo esse bate-papo, Carlos, Semi, super obrigado pelo carinho, foi super bacana, dava pra gente ficar falando aqui um tempão, então obrigado aí pela presença de vocês. Obrigado vocês, né, da Audaz, muito bacana o bate-papo, adorei aqui, até revimos algumas coisas do passado, que foi gostoso, né? Só faltou o chopp, tá? Você trouxe a gente aqui, faltou o chopp. Faltou, a gente fica na canequinha aqui, whisky, mas a gente vai providenciar para as próximas. Boa. Pessoal, para quem está acompanhando a gente nesse episódio, valeu, obrigado pela audiência. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do que a gente faz lá, então acompanha a gente no @aldas_ ou no meu Insta, no @julianantonioli. Obrigado por estarem aqui e até o próximo episódio do De Dono para Dono. Valeu!